quem está aqui para lhe oferecer 7 dicas de ouro sobre as questões do raciocínio lógico da prova do INSS. Eu, professor Ângelo Primo, tudo bem? É isso aí, agora a banca está definida, né? Então vamos trabalhar esse nosso caminho, né, em direção ao INSS, sabendo agora que é o Sebrasp. E o Sebrasp aí, né, ele tem alguns, né, diferenciais em relação aos outros concursos, em função da forma, né, como é realizado, em função do próprio Sebrasp, né? Então, temos muita coisa aí para a gente bater um papo aí sobre essa situação. E a nossa referência será o que, professor? Será a nossa, né? O que foi o nosso último edital aí no caso, tá certo? Então, nesse último edital, nós trabalhamos com os conceitos básicos de raciocínio lógico, né? Proposições, valores lógicos das proposições, sentenças abertas, número de linhas da tabela verdade, conectivos, proposições simples, proposições compostas, tautologia, operações com conjuntos e cálculos com porcentagens, sendo que a 1 e a 2 corresponde à parte da lógica, né? E a 3, a 2, a 3 e a 4, aliás, né, corresponde à parte de matemática, aí no caso, tá certo? Então, o que nós podemos passar de dicas aí, né, entre aspas, dicas de ouro, para você, né, ter uma forte preparação aí para esse concurso aí. Agora é só esperar a data da prova e continuar estudando firme, não é isso? Vamos lá então. Estudar o quê? Essa é a primeira dica aí que nós temos para bater um papo, né? Professor, o que eu vou ter que estudar aí no caso, né, em relação a essa situação aí? É, Resolver provas anteriores, agora que está definida a banca, né, ajuda bastante. Nós temos o Sebrasp, pegamos aí as provas que ele realizou, né, em termos de INSS, 2016, né? Damos uma olhada no que ele fez, pode voltar um pouco mais, 2008 também ele participou, né? Para você ter conhecimento aí no caso. E aí, quando você faz essas provas, o que você está fazendo? Você está treinando, né, assuntos que caíram na última prova. Legal? Certeza, né? Então, é uma forma de você treinar o que já caiu. Agora, você tem que ficar de olho na proposta, né, das situações que ainda não caíram, que não foram cumpridas aí do edital. Né? Isso aí, as questões que você resolve de outras provas anteriores, né, desse concurso do INSS, Sebrasp, você vai ter uma ideia do que já foi cobrado e do que falta cobrar. Então, por exemplo, né, nesse item 1 e 2 aí no caso, proposições, valores lógicos das proposições, conectivos, proposições simples, tautologia. O que está em verde aí, né, cai com uma certa frequência na prova, né, no caso aí. Desse edital, o que está faltando aparecer? Sentenças abertas, número de linhas da tabela verdade, proposições compostas. Então, a verde sempre aparece. Agora, o que está faltando aparecer? O que está em vermelho, né? Então, esses itens aí que eu deixei em vermelho, dá um pouco mais de atenção, né? Procura fazer mais exercício. Por quê? Os anteriores eu já sei que caiu, né? Então, eu vou buscar questões envolvendo aí as sentenças abertas, número de linhas da tabela verdade, proposição composta. Por quê? Vai reforçar. Esses daí não apareceram aí, né, no caso, ou não com tanta frequência. Então, é bom ficar atento. E o outro verde, pode esperar que ele vai aparecer. Um desses itens aí em verde continua aparecendo, tá certo? Então, a nossa primeira dica, né, é estudar o quê? Nessa parte de lógica, seria exatamente, no caso, né, você ter esses elementos, no caso, né, que vão gerar essas questões. Fique atento, né? Fique atento aí no caso. Por quê? Porque você vai precisar, né,
das questões que já apareceram, para você ficar em dia com elas, mas, ao mesmo tempo, ficar atento àquilo que não apareceu ainda. Ok? Então fica aí a nossa primeira dica a respeito, né, do que já apareceu dessa parte de lógica, né? Então, uma parte bem extensa, então fica de olho lá, reforçando aquilo que ainda, né, não apareceu. Muito bem. Qual é a nossa próxima dica? Essa dica ainda, né, ela acaba ficando em cima realmente da parte da lógica, né? Que é cuidado com a forma como as questões acabam aparecendo dentro da parte de noções de lógica. Por quê? Essa parte de noções de lógica faz parte da lógica das proposições, e as proposições elas podem ser, né, escritas ou na forma da língua portuguesa, né, frases aí no caso, ou então na forma de símbolos, né? Então, o que acontece? Na forma de símbolos, as coisas são mais fáceis de serem identificadas, né? Então, letras diferentes indicam proposições diferentes para nós, né? Mas quando vem escrita, né? E você depende de identificar a proposição simples para poder fazer o exercício, que é o caso, né, de número de linhas da tabela verdade, ou às vezes se eu tenho que verificar se é uma tautologia, que depende, né, de verificar quantas proposições simples distintas eu tenho, aí você tem que tomar muito cuidado com a forma escrita, né? Você tem que prestar atenção para ver o que você identifica. Por exemplo, eu coloquei aqui uma frase aí para, né, criar essa confusão. Se Maria é alta e João não é rico, então Maria não é ruiva. Ah, professor, mas é a Maria, mas ela está falando de qualidades diferenciadas aí no caso, né? Então, Maria é alta, Maria não é ruiva. Então, são, na realidade, três proposições simples. Então, quando aparecer escrito na forma da língua portuguesa, tem que prestar muita atenção para ver, né, se a proposição simples é a mesma ou não. Com simples é mais fácil, né? P, Q, R, A, B, C, muito mais fácil identificar. Mas quando vem escrita na língua portuguesa, aí passa a ser, né, um problema essa leitura. E tem que ser feita com atenção. Muito cuidado com essa parte aí. Não apareceu questão sobre tautologia, né? Questão sobre relacionadas à construção de tabela verdade, usando frases da língua portuguesa. Cuidado, fique atento, né? Fique atento. Já peguei esse ano aí, no caso, né? Corrente, nós pegamos questões já envolvendo esse aspecto. Muito cuidado, fique atento, né, a essa situação. Treine bastante lá com símbolo, né, e com a língua portuguesa, porque dá trabalho, né, e tem que ser muito cuidadoso com isso. Muito bem. E a nossa próxima dica: cuidado com a resolução. Como assim, professor? Cuidado com a resolução. Né? Na prova do Sebrasp, em algumas situações, né, ele não faz só uma afirmação na frase, né? Você tem várias afirmações na frase, né? Por exemplo, aí no caso, nós temos aqui essa situação que foi da última prova, né? A sentença: Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Muito bem. Aí ele tem três perguntas, né? Primeiro, é proposição? Segundo, se for proposição, é composta? Terceiro, se for proposição composta, pode ser escrita assim? Então, o que vai acontecer? Eu tenho, né, que seguir três situações, três, né, caminhos que vão me levar a saber se é verdadeiro ou falso. Então, primeira coisa: Bruna, acesse a internet, verifique a data de aposentadoria do seu Carlos. É uma proposição? Não. Se não é proposição, para que eu vou me preocupar se ela é composta ou simples? Deu para entender a ideia no caso, né?
E se ela não é composta, para que eu vou me preocupar se ela pode ser escrita na forma de símbolos, né? Então, isso é um diferencial do Sebrasp, né? Ele chama atenção para aquilo que não é importante, e aquilo que é importante você perde atenção. Então, esse tipo de questão, que talvez até apareça em outros temas aí, né? No caso, não sei, teria que dar uma olhada aí na prova toda, você pode pensar do mesmo jeito, né? É uma pergunta feita em três pedaços. Então, para ser verdade, ela tem que ser verdade nos três pedaços, né? Já que é uma proposição composta e escrita, é o conectivo E. E o conectivo E só vai ser verdade se, né, as proposições simples forem verdadeiras. Então, fique atento com isso aí, né? Com a forma que ele escreve, né? Para você poder julgar isso daí. Ok? Próxima dica. Cuidado com os cálculos. Agora sim, nós chegamos à parte dos cálculos. Que parte dos cálculos, professor? Né? Nós chegamos na parte dos cálculos, que é o cálculo com porcentagens, né? No caso aí. Então, nós fazemos nosso cálculo com porcentagem. O que sobrou assim de cálculo, efetivamente, é a porcentagem. E a porcentagem, ela pode aparecer em vários contextos, né? O cálculo que eles pedem são muito simples, né? Ou quantos por cento representa, ou o valor do acréscimo, ou o valor do desconto, né? Então, ele fica nessa parte aí, no caso, né? É, dificilmente o Sebrasp mexe com coisas externas do tipo mercadoria, né? Então, o que acontece? Eu tenho que ficar atento com essa situação e treinar coisas voltadas para isso. Como professor? Por exemplo, já caiu questão que o candidato tinha que fazer a leitura de guias, né? O valor que estava declarado na guia era usado para fazer porcentagem. Já apareceu na forma de tabelas, né? Que ele indicava a evolução, né? É, da, da, das idades, a evolução da aposentadoria, sempre temas voltados para isso daí no caso, né? E muita coisa voltado para a situação real, né? Então, artigos que envolvem cálculos dentro do direito previdenciário, de alíquota, tanto por cento. Professor, eu vou ter que saber de cor isso daí? Não, acredito que não. Ele sempre dá o artigo, sempre dá a referência verdadeira para você poder trabalhar, né? Então, cuidado com os cálculos na forma como aparece. O cálculo é simples, mas, né, o contexto você tem que ficar atento, né? Porque como é que, né, apareceu o cálculo da porcentagem? Será que ele está comparando, né? Será que eu tenho que aplicar? Tá certo? Os cálculos são realmente muito simples, mas o contexto é uma coisa aí que é importante, né? Você ficar atento a isso daí. Muito bem. A dica de número 5. Dê uma olhadinha. Essa daqui não é a casa mais vigiada do Brasil, mas dê uma olhadinha. Como assim, professor? Dê uma olhadinha, né? O Sebrasp agora, né, que confirmou que é o Sebrasp, é comum ele passar nos sites, né, no caso do órgão que ele vai fazer a prova, e às vezes ele pega coisas do próprio site, né? Ele pega informações, fala, nossa, professor, eu vou, né? No caso, gravar tudo isso. Não, não, dá uma olhada só para ver o que pode ter aparecido, um gráfico, né? Uma informação que ele falou em termos de cálculo, só para você se acostumar, né? Só para às vezes você não ficar tomar um susto nisso daí, né? Então, pode ser que constantemente, passe lá, deixei aqui o endereço, né, do site do INSS, passa lá, dá uma olhada, você viu alguma coisa relativa à matemática, né? Um cálculo percentual, um gráfico, uma tabela, só para você se acostumar com a leitura, tá certo? É interessante passar por lá, porque em vários concursos, né, eles tiraram informações que estavam no próprio site, né, e acabaram aplicando na prova. Não é que você vai decorar, não vai decorar nada, não, vai ficar doido. Mas pelo menos assim, você apareceu o gráfico que fala disso com isso, né? A relação é essa, você já tem essa intimidade, vamos dizer assim, né? Porque gráfico e tabela você tem que fazer a leitura completa dos eixos, dos títulos, o que representa, né? Então fica aí essa dica. Dá uma circulada lá no site
talvez até tenha alguma outra informação, a outra matéria que ele tire de lá. Não sei, estou falando dentro do raciocínio lógico, né? Então é importante isso daí. Não que você vai decorar os cálculos, valor, não, mas é você se habituar. Talvez ele tire alguma coisa de lá e você já, né, dê um passo à frente aí no caso, tá certo? Então ficaria aí essa minha dica, né, para observação, ok? O que mais nós temos aqui? Muito bem, como estudar? Esse é um problema, né? Agora, como que eu vou estudar? Estudar o quê, professor? Qual a matéria que eu vou estudar? Operações com conjuntos, né? Essa parte aí, no caso, né, eles pegam relativamente pesado, né? E é bem assim, operações com conjuntos. União, intersecção, diferença, complementar, né? E aí, né, em função da última prova, em função das provas aí recentes, né, que ele tem usado esse tema, o que acontece? É muito comum ele trabalhar aí no caso, né, mas com a representação dos diagramas. Então, eu preciso entender o que significa a operação para poder representar aí no caso, né, é, os diagramas sem valores numéricos. Foi o que aconteceu na última prova. Então, era muito mais conceitual do que outra coisa. É lógico que eu pude simular a questão, criei, né, os conjuntos que ele falou, depois eu preenchi com valores numéricos, né? Isso era possível, quando eu falo eu, significa você, e resolver o que ele queria a partir daí. Mas para fazer simulação, você tem que estar muito seguro, né, dessa parte aí que ocorre. E percebi que ele tem usado também muita coisa da realidade, por isso que eu falei da dica, né, de você pegar lá no site algumas informações, porque a partir daí, né, ele acaba pegando, né, algumas informações e gerando esse tipo de problema. Então, na teoria dos conjuntos, é importante você treinar representação de diagramas, né, e os significados das operações aí no caso. E se você encontrar por aí, que tem, né, questões do CESP que fala sobre situações reais que ele buscou lá, né, para você entender esse mecanismo. Legal? E, por último, cuidado com o conhecimento de terceiros. Fala, professor, mas o que é isso daí no caso? Já apareceu em provas do INSS, né, do Sebrasp, no caso, situações que você tinha que primeiro resolver um tipo de exercício para depois pegar essas informações e aplicar normalmente na área na parte de lógica, né? Operações, tabela verdade e assim por diante. Esse é um exemplo, né, que apareceu aí no caso com a situação que ele falava sobre o artigo 5º, né, da Constituição. E aí ele pedia para julgar isso aí. Nossa, professor, que complicação. Não, complicado não é, né, no caso, mas você tem que ter esse conhecimento extra. É coisa do edital, é coisa fácil de você julgar na hora se é verdadeiro ou falso. Uma outra situação que aparecia era montar uma tabela de associação e aqueles valores que você encontrou na tabela você usaria para julgar os itens como sendo verdadeiro ou falso. Então é importante você buscar esse tipo de questão e tem nas provas anteriores que é uma forma de você não se assustar. É uma forma aí de você saber trabalhar em cada momento com aquela informação. Então, primeiro eu construo a tabela de associação, legal. Depois eu pego essas informações que eu obtive e aplico nos exercícios de verdade e mentira, ou no exercício de tabela verdade, né? Na realidade, seria exercício de tabela verdade, né? Então, é só você não se assustar, é você estar, né, atento a esse tipo de questão aí no caso, tá certo? É isso aí. Então, ficam aqui as minhas dicas, né? Não quero me prolongar muito, não, no caso, né? Para você poder, né, aplicar esse conhecimento. Cadê o senhor, professor? Estou aparecendo aqui, já vim para cá, já vim para cá, já vim para cá, já vim para cá e sumi. Aí faltou essa, estava brincando com você. Legal? Então é isso daí, né, que nós temos para conversar, tá certo? Procura se organizar, são 6 questõezinhas, né? No caso, não foram complicadas,
fácil para você, existem outros temas na prova para você se preocupar. Lógica não é a grande preocupação, né? Então, se você se organiza, né, se você já pode, né, chegar esperando determinadas coisas, facilita bem para você aí. Legal? É isso aí. Professor Ângelo Primo se despedindo, um abraço, né? Agora, preparação forte, faça a parceria aqui com o JC Online, eu, você, o JC, aquela parceria, né, de sucesso, forte, né? E com certeza aí nós teremos novidades para esse concurso aí, para te preparar muito bem. Legal? É isso aí. Por enquanto eu falo tchau, mas voltaremos, né, com mais novidades. Tchau!